Nós estamos de volta com o nosso programa especial nessa tarde. Eu gostaria que nesse momento você pudesse abrir a tua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 1 e nós vamos ler o versículo 8. Atos capítulo 1 e versículo 8. Vamos ver então o que nos diz a palavra do Senhor. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus queridos, eu quero começar nossa palavra dessa tarde dizendo para você que está nos ouvindo agora que Deus não quer que sejamos apenas seus filhos. Deus também quer que nós possamos ser discípulos fiéis e verdadeiros. Deus quer que nós possamos ser pessoas transformadas, mas que agem, que vivem, que existem em prol do reino de Deus. Mas quem é que pode ser um discípulo de Jesus? Claro que para ser discípulo de Jesus, nós temos que ser primeiro filhos de Deus. Agora, todo mundo é filho de Deus? Eu vou falar alguma coisa que você pode se decepcionar. Não, nem todo mundo é filho de Deus. Então você pode dizer assim, pastor Itamar, então quer dizer que filho de Deus é alguém que só participa da sua igreja? Que só participa de uma igreja evangélica? Ou que só está dentro de uma igreja? Também não. Porque tem muita gente que está dentro de igreja, que participa de igreja, mas também não é filho de Deus. Então, filho de Deus é quem faz coisas boas, é pessoas que são bondosas, são pessoas caridosas, são pessoas que vivem uma vida toda regrada? Também não. É muito provável que muitas pessoas vão viver uma vida inteira de caridade, mas também estas não serão filhas de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus, não pelas obras que nós realizamos na nossa vida. Então, se filho de Deus não é fazer parte de uma igreja, não é fazer obras caridosas, não é viver uma vida regrada. Como é que eu posso saber se eu sou filho de Deus? Eu vou falar aqui rapidinho para você, que na realidade o foco da minha mensagem não é este, mas para que você possa entender como é que eu posso ser um verdadeiro discípulo de Jesus, nós temos que entender e nós temos que saber quem verdadeiramente é filho de Deus. Somente filhos podem ser verdadeiros discípulos. E quem é filho de Deus? Filho de Deus são todas as pessoas. São todas as pessoas que, preste atenção, filho de Deus são todas as pessoas que um dia reconheceram seus pecados, reconheceram que são pecadoras, se arrependeram dos seus pecados, confessaram seus pecados a Cristo, entregaram a sua vida a Cristo Jesus e agora estão sob o domínio, rendidas, sob o controle do Espírito Santo, pessoas as quais o Espírito Santo está agindo, atuando, santificando, transformando as suas vidas através de uma convivência, através de uma intimidade com Deus, através de uma vida pessoal com Deus. Tá certo? Então, se você é alguém que um dia reconheceu os seus pecados, que você se arrependeu desses seus pecados, confessou os seus pecados a Jesus, entregou sua vida a Jesus, e agora você está sobre o domínio, sobre a ação do Espírito Santo de Deus, você é sim um filho de Deus. Agora, se você ainda não fez esse processo, se você ainda não reconheceu que é um pecador, se você ainda não confessou seus pecados a Jesus, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, deixando que o Espírito Santo possa entrar na sua vida e fazer uma transformação, você ainda não é um filho de Deus, você é uma criatura, porque a Bíblia é bem clara que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E crer no nome de Jesus é uma escolha. Não é algo que a gente apenas já nasce com isto. A gente não nasce filho de Deus. Porque crer em Jesus, crer na sua obra, crer na sua morte e entregar a vida a Jesus é uma escolha pessoal.
nós fazemos isso, entregamos nossa vida a Jesus, partindo da nossa compreensão de que nós somos pecadores, precisamos nos arrepender, confessar nossos pecados e precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Aí sim, nós seremos filhos de Deus. E aí, você é filho de Deus, você já entregou sua vida a Cristo, o Espírito Santo está atuando no seu coração, na sua vida, só que o Espírito Santo atua na nossa vida, na nossa existência, porque Deus quer nos fazer verdadeiros discípulos de Jesus. No tempo de Jesus, as crianças judaicas, as crianças israelitas, elas estudavam o Talmud, né? Estudavam o Talmud, que era a lei, os livros da lei. Então aquelas crianças tinham seus rabis, que eram seus mestres, e elas viravam talmidim, que eram discípulos, ou talmid, discípulo, talmidim, discípulos, que é o plural de talmid, que é discípulo. Aquela criança, quando chegava aos 12 anos, era feita uma espécie de seleção, e as crianças que não tinham alcançado determinado nível voltavam para as suas casas para poder ajudar seus pais na labuta diária, para ajudar suas famílias. E algumas crianças ficavam estudando, continuavam com seus rabis e viravam talmides, ou que eram discípulos de um determinado mestre da lei, de um rabino que era um alto conhecedor da lei judaica, da Torá, da lei mosaica. E aí, queridos, quando Jesus ele vai escolher seus 12 discípulos, ele também está dizendo que ele é o rabi, que ele é o mestre, e que agora ele está escolhendo discípulos para que possam aprender, que possam compreender, que possam conviver com ele e que possam compreender sobre realmente o significado do reino de Deus. E Cristo também não chamou só aqueles 12 discípulos. Na realidade, ali foi o começo do ministério de Jesus. Mas Jesus também nos chama a mim e a você para sermos seus discípulos. Mas como é que eu posso saber se eu estou sendo um verdadeiro discípulo de Jesus? É aí que eu quero chegar. É nessa lição que eu quero trazer para você nessa tarde. Quem é o verdadeiro discípulo de Jesus? Em primeiro lugar, queridos, eu aprendo que o verdadeiro discípulo é alguém que é muito parecido com Jesus. No Evangelho de João, tem uma história muito interessante a respeito do testemunho de um cego de nascença. Na realidade, quando Jesus Cristo ele realizava alguns milagres, esses milagres eram milagres sinais, porque de acordo com a tradição rabínica, apenas o Filho de Deus realmente, apenas o verdadeiro profeta, apenas o Messias esperado era capaz de realizar esses milagres. E a cura de um cego de nascença era um deles. A cultura rabínica, ela acreditava que apenas aquele que era verdadeiramente o Messias esperado poderia curar um cego de nascença. E a Bíblia diz que Jesus cura esse cego de nascença e pede para ele ir até os sacerdotes, porque os sacerdotes, os fariseus, eles iriam atestar a veracidade, a legitimidade daquele milagre. Então, queridos, quando aquele homem que era cego é perguntado sobre o que foi que aconteceu com ele, ele tem uma resposta muito simples e direta. Ele diz o seguinte: tudo que eu sei é que eu era cego e agora vejo. E aí eu quero atentar um pouco para essa resposta deste homem. Ele diz que tudo que eu sei é que eu era cego e agora vejo. Algumas pessoas acham que discípulos de Jesus são pessoas que falam do que Deus fez em suas vidas. Falam de um milagre, falam de uma bênção. Algumas pessoas acham que o verdadeiro discípulo é apenas alguém que fala sobre aquilo que Jesus fez. Mas, na realidade, eu quero ensinar uma coisa para a amada igreja, para os irmãos nessa tarde. Verdadeiro discípulo de Jesus não é apenas aquele que apenas fala do que Jesus fez, mas vive Jesus no seu dia a dia. Eu estava indo pouco em casa
assistindo um documentário sobre a China, e lá naquele documentário, para os chineses, né, para alguns tibetanos, a religião tibetana que segue o budismo, para os tibetanos, para a língua chinesa, não existe a palavra religião, porque para os tibetanos a religião não é um lugar onde eu vou e faço alguns rituais e canto algumas músicas e pratico alguns rituais. Para os tibetanos, o budismo é uma maneira de viver, é uma filosofia de vida, é uma maneira de existir. Cristo está acima do budismo, mas a ideia principal é esta: Cristo quer que os seus seguidores, que os seus discípulos não pratiquem uma religião. Cristo quer que os seus seguidores vivam o cristianismo no seu dia a dia. Na realidade, cristianismo não deve ser uma placa de igreja. Cristianismo deve ser uma forma de vida, uma forma de existência. Ou então nós aprendemos aqui que verdadeiro discípulo não é só aquele que diz: Deus fez isso por mim, ou Deus fez aquilo outro por mim. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que vive Jesus. Nós conhecemos pessoas que recebem bênçãos sempre nas suas vidas. Talvez você já ouviu testemunho de cura em algumas igrejas. Talvez você já ouviu testemunho de pessoas que receberam livramentos ou que tiveram portas que estavam fechadas e foram abertas. Mas nem todo aquele que diz sobre o que Jesus fez, ele vive Jesus na sua vida. Tem muita gente que alcançou o milagre do Senhor, tem muita gente que alcançou livramento do Senhor, tem muita gente que alcançou cura do Senhor, tem muita gente que Deus fez maravilhas na sua vida, mas a sua vida continua a mesma coisa, mergulhado no mesmo pecado, nada mudou. Ele continua uma pessoa arrogante, egoísta, pecadora, fofoqueira, uma pessoa que só pensa em si, que só busca Deus por interesses. É porque falar do que Deus fez não é a mesma coisa que viver Deus na sua vida, viver o Evangelho, viver como Jesus viveu. Na realidade, antes de falar de Jesus, nós temos que viver como Jesus viveu. Antes de falar, nós temos que viver. E o verdadeiro discípulo é esta pessoa que antes de falar sobre Jesus, ele vive Jesus na sua vida. E Atos 1:8 fala que mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Jesus foi muito claro no início do seu ministério, e Lucas ele cita isso, que Jesus declarava que o Espírito de Deus estava sobre ele. Ou seja, até Jesus está declarando que ele precisava do poder do Espírito Santo. E nós precisamos do poder do Espírito Santo. Por que nós precisamos do poder do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que nos molda, é o Espírito Santo que nos transforma, utilizando a palavra do Senhor, nos levando à comunhão com Deus. É o Espírito Santo que vai nos formatando, é o Espírito Santo que vai nos configurando conforme a imagem de Jesus. Porque o Espírito Santo quer que todo verdadeiro discípulo se pareça com Jesus. Nós temos que viver Jesus de uma tal maneira que nós possamos ser confundidos com Jesus. Esse é o primeiro desafio do verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo, em segundo lugar, quem é o verdadeiro discípulo? Como nós podemos saber se nós estamos sendo o verdadeiro discípulo de Jesus? Em João 14:12, a Bíblia diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. O verdadeiro discípulo é aquele que realiza obras maiores. Agora, que obras são essas? Algumas pessoas confundem esse versículo, achando que Jesus está se referindo aos seus milagres, às maravilhas que ele fez. Algumas pessoas dizem: olha, porque Jesus curou e seus discípulos têm que curar mais e mais pessoas, têm que realizar mais e mais maravilhas. Mas Jesus não estava falando desta obra de maravilhas, de sinais, de curas.
qual era a obra que Jesus realizava, qual era a sua maior obra. Ele é muito claro quando diz isso, que a sua obra é fazer a vontade do Pai. E algumas pessoas minimizam Jesus, achando que a verdadeira obra de Jesus era só vir aqui na terra e realizar milagres. Se a verdadeira obra de Jesus fosse só isto, não necessitava Jesus morrer na cruz por nós. A verdadeira obra de Jesus era fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Que Ele pudesse entregar a sua vida por amor a muitos, para que toda a raça humana pudesse ter a salvação. E a obra que Jesus quer que a gente realize, essas obras maiores que Jesus quer que a gente realize, Deus quer que a gente leve a mensagem do Evangelho para o maior número de pessoas. Enquanto eu estou falando aqui, tem muita gente nos ouvindo agora. Eu não sei quantas pessoas podem me ouvir agora, mas tem gente talvez na cidade, tem gente no interior, na estrada, no beiradão do rio, tem gente em outras cidades, tem gente nos acompanhando pela internet, o mundo inteiro pode nos acompanhar pela internet. Nesse momento que eu estou falando contigo, eu estou gravando aqui um vídeo para daqui a pouco colocar no meu canal no YouTube, onde mais e mais pessoas podem ter acesso a esse vídeo. Ou seja, Deus quer que a gente possa levar a sua palavra, a sua mensagem ao maior número de pessoas possíveis. Deus quer que a gente possa levar, ter uma abrangência maior da verdade, da ação do ministério de Jesus. Existe muita gente que ainda não ouviu falar de Jesus. Existe muita gente que ainda não conhece a obra redentora de Jesus. Existe muita gente que ainda não sabe o que Jesus Cristo foi fazer na cruz do Calvário. E é esta obra que Deus quer que a gente realize. Deus quer que através da nossa vida, mais e mais pessoas conheçam a sua obra e saibam que Jesus é o Salvador da humanidade. É claro que Deus pode nos usar para realizar maravilhas. É claro que Deus pode nos usar para curar pessoas, para realizar milagres. É claro, Ele é Deus, Ele pode fazer isso em qualquer tempo, em qualquer lugar e usar qualquer pessoa, mas este não é o foco de Deus. Deus quer que vidas sejam transformadas e que vidas conheçam Jesus e tenham Jesus como seu verdadeiro Salvador. Amém? O que nós mais aprendemos como o verdadeiro discípulo de Jesus? Em terceiro lugar, vamos ler Mateus